Olá, meus amigos, parte 3. Vamos lá, firmes e fortes? Segunda questãozinha, vamos matar. Contador de Recife. Essa questão é legal porque trabalha também aquela parte de fração do tempo. E trabalha aquela relação de não ter um valor para capital e o pessoal fica um pouco assustado. Um capital é aplicado a juros simples. Uma taxa de 3% ao mês. Em quanto tempo esse capital aumentaria em 14% em relação ao seu valor inicial? O que significa dizer, antes de tudo, 14% de aumento? 14% de aumento. O que significa dizer? 14% de aumento. Nós estudamos isso em porcentagem. Na verdade, é o nosso capital, né, mais 14% do capital. Então, isso daqui, né, é a base, é o capital. E isso é o aumento, que em relação a juros simples seria os juros. Então, se ele quer saber em quanto tempo esse capital aumentaria em 14%. Então, significa dizer o capital mais 14% do capital. Aí eu não preciso calcular para dizer o seguinte, que o capital é C, os juros, 14% é 0,14 do capital de C. Então, na verdade, esses 14% de aumento que ele está informando é o juros sobre o capital. A taxa é de 3% ao mês. E o tempo é a nossa diversão. É o que nós queremos descobrir. Só se eu continuasse aqui, eu encontraria 1,14 de C. Aí o que eu faço? 1,14 de C menos C, 0,14 de C, que seria o rendimento juros da história. Beleza? Então o que acontece aí? Olha só. Eu prontamente vou jogar na fórmula. Os juros corresponde a 0,14 de C. Capital. Taxa, eu não sei, 3. Tempo é o que nós desejamos. O que eu posso fazer é que eu tenho um C de um lado e C do outro multiplicando, eu posso cortar. É a relação que nós temos aí. Eu tenho um C de um lado e C do outro, nós podemos cortar. Realizando uma proporção, 3T vezes C. Então, T é igual a 140, ou 14, desculpa, ó, vai correr duas casas só, 14, dividido por 3. Então nós temos aí 14 terços de meses. E aí 14 terços de meses, nós não temos essa resposta. Põe na telinha. Nós temos meses e dias. Essa é a resposta que ele está fornecendo. E agora, vamos trabalhar com isso. Podem dar uma paradinha aqui para vocês copiarem, ó, os juros, 0,14 de C. Se eu tenho uma igualdade e o C de um lado e C do outro, eu posso prontamente cortar, viu, meus amigos? E aí eu tenho 0,14 de C cortando. Aí eu fiz uma proporção. 3T vezes 1 é 3T, 0,14 vezes 100. Aí eu vou multiplicar, ó, duas casas. Então 14 terços de meses. Pronto. Aí agora vamos fazer a transformação. Vamos relembrar? Vamos lá. Fazer a transformação. Olha só.
teremos 14 por 3. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. Então, ó, esse 4 aqui são os meses. E esse 2 é o numerador da história. 2/3 de mês. Beleza? Então, um mês, 30 dias. Então, 2/3 vezes 30. 60 dividido por 3 vai dar 20 dias. Então, nossa resposta, 4 meses e 20 dias. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Tranquilos? Beleza? Então, vamos que vamos. Põe na telinha. Vamos marcar a nossa alternativa de letra E ou letra E. 4 meses e 20 dias. Então, aí uma questãozinha legal, porque nós vimos a relação dos juros, a relação de porcentagem de aumento, né? E, além disso, ainda vimos a fração do tempo, 14/3 de mês. Então, uma questãozinha aí para apertar um pouquinho e relembrar temas que nós já vimos. Lembre-se que o quociente, só para relembrar aqui, ó, os meses e o resto, o número que sobrou, sempre será o numerador. O 3 de cá, ó, e esse 2 será o numerador. Então, 4 meses e 2/3 de mês. Então, no período comercial, que é o juros simples, um mês 30 dias. Então, 2/3 vezes 30, 20 dias, que é a nossa resposta. Uma outra questão que, além de envolver juros simples, envolve também sistema de equações, cobrada pela Fundação e também pelo CESP. Põe na telinha aí. O CESP começou a cobrar isso em 2003, numa prova da CHESF, da Companhia Hidrelétrica. Deixa eu só apagar aqui o quadro. E aí uma questãozinha também 2 em 1. Um capital com juros correspondentes a 5 meses eleva-se a 74.825. Então, capital com juros correspondentes a 5 meses eleva-se a 74.825. O mesmo capital com juros correspondentes a 8 meses eleva-se a 75.920. Qual foi a taxa anual de juros empregada? Mas primeiro, eu preciso ser informado sobre o capital. Porque, por exemplo, eu não sei, eu só tenho um tempo, né, de uma relação e de outra. Não sei o capital, nem tampouco a taxa empregada. E nem qual foi o rendimento. Então eu preciso descobrir o rendimento e o capital. Como é que eu vou descobrir isso? Põe na telinha. Utilizando as relações. Um capital, nós não sabemos o C. Eu sei que com juros correspondente a 5 meses eleva-se a 74.825. O que só faltou aí foi a relação de colocar juros simples. Ele não colocou. Mas vamos subentender que é simples a relação e foi um errinho aí. O mesmo capital, mesmo C, com juros correspondente a 8 meses, eleva-se a 75.920. Então vamos montar aqui a relação. O nosso sistema, o capital, mais 5 meses de juros mensais, né, porque 5 JM, 74.825. Aí nós temos o nosso capital com mais 8 meses de juros. Passou agora a ter 75.920.
920. Beleza aí na história? Tranquilos? Aí nós temos o nosso sisteminha. O que é que nós vamos fazer para montar o sistema? Já montamos, Bruno. Agora sim, isso, que legal ver isso de vocês. Vamos resolver o sistema. Então eu vou escolher uma variável, não é isso? Lembram? Eu vou escolher o C. Aqui subentende-se 1. Então invertemos os números. Ou seja, invertemos os coeficientes. 1 e 1. Aí depois o que é que nós vamos fazer? Isso. Observar o sinal da história. Aqui tem 1 e 1. Positivos. Então aqui nós temos que ter sinais o quê? Diferentes. Porque aqui são os dois positivos, ou seja, os dois são iguais. Então vou colocar o menos aqui em cima. Tanto faz, em cima ou embaixo. O importante é que ele apresente sinais diferentes na história. Então, menos C menos 5JM, né, multiplicando por menos 1, menos 74.825. Beleza? Agora, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. C. Pronto, está aí amarrado. Desculpa, um pouquinho de gripe. Então, capital mais 8JM, ou seja, capital somado, elevado, com 8 meses de juros mensais. Lembrando que no regime simples, os juros mensais é uma constante. E isso é igual a 75.920. Somando, corta. 8 menos 5, 3. 3JM. Menos 74.825 mais 75.920, 1.095. Então, o rendimento mensal é 1.095 dividido por 3. R$ 365. Esse é o rendimento mensal. A cada mês que se passa, nós temos um ganho de R$ 365. Só que aí eu preciso de um detalhe. E eu tenho como descobrir. Porque se eu tenho um sistema, e eu comentei com vocês, que um sistema é uma relação de duas equações que apresenta dois valores o quê? Desconhecidos. Nós já descobrimos um, juros mensais. Falta descobrir quem? O capital. Aí basta escolher uma equação e aplicar a fórmula. Vamos lá? O capital mais 5JMC é igual a 74.825. O capital mais 5 vezes 365 é igual a 74.825. Então, o capital mais 1.825, que é igual a 74.825. Então vamos descobrir o nosso capitalzinho agora. Quem será o capital? Só passar esse rapaz para o outro lado. Lembrando que ele aí tem que mudar a operação. Então se ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Então 74.825 menos o capital é igual a 73.000.
Então, dá aquela paradinha, nós já encontramos que o nosso capital é de 73 mil. Aí falta um detalhe importante. Qual é o detalhe importante? Espera aí. A questão quer o quê? A taxa anual. Mas já temos algumas coisas importantes. Os juros mensais, ou seja, o valor de juros correspondente ao mês. O capital. Aí olha só. Os juros mensais é de R$ 365, ou seja, é os juros que corresponde a cada mês. Então, considerando um mês, nós temos um juros de 365. Então, deixa eu apagar aqui esse M. Então, os juros de 365 para um mês, viu? Tá? Atento a isso. O nosso capital encontrado, 73 mil. O que é que me falta? Encontrar a taxa anual. Agora, na hora que eu trabalho com 365 e logo digo um mês, a taxa que eu vou encontrar é a taxa mensal. E eu não posso esquecer, deixa eu passar aqui rapidinho para pagar, eu não posso esquecer que é a minha taxa anual. Então eu vou deixar aí tudo direitinho, vou trabalhar, calcular tranquilamente e depois realizar a transformação da história. Vamos lá? Então J é igual a C sobre C. O rendimento de 365, capital 73 mil, a taxa eu não sei, o tempo 1 sobre 100. Vamos cortar aqui os zerinhos. 365 é igual a 730 i. Fazendo a mudança, 730i é igual a 365. I é igual a 365 dividido por 730. 0,5% cuidado ao mês. Então essa é a nossa taxa mensal. Só que a questão solicitou a taxa o quê? Anual. Então dá aquela paradinha especial, respira também, relaxa. Pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Ou que você que está estudando para a faculdade, para o colégio também, aprender esse detalhe. Então vamos fazer a transformação? Eu desejo sair de mês para o quê? Para ano. Então, 0,5 vezes 12, 6% ao ano. Então essa é a nossa respostazinha da relação. Vamos responder aí 6% ao ano. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a nossa alternativa de letra C. Nós temos uma taxa anual de 6%. Então a nossa terceira questão aí, uma beleza de questão. Na quarta questão, olha que coisa legal. Muito cuidado, dá uma lidazinha com calma nessa quarta questão, gente. Deixa eu só apagar aqui o quadro. E cai bastante em prova de concurso. Tá certo? Essa quarta questão cai muito mesmo. E assim, isso cai já tem mais de 10 anos em concurso. Aproveita bastante nessa quarta questão e anota o detalhe que eu vou informar a vocês. Ok? Então vamos juntos? Da Petrobras, Sesgran Rio, 2011, vamos que vamos. Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 85 à vista. Ó. Como não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações de R$ 45.
uma no ato da compra e a outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação era. E assim, eu sempre falo disso e me lembro da história. Sempre que eu falo disso, sempre depois alguém me manda e-mail, ou quando é presencial, sempre alguém discorda do que eu digo. Bruno, mas eu não concordo. Olha só, qual é a sua dívida hoje? R$ 85. Você tem esses R$ 85? Não, eu não tenho. Então eu vou pagar de duas formas. Como é que eu vou pagar isso? R$ 45 agora e R$ 45 daqui a 30 dias. Beleza. No momento que você dá os R$ 45, quanto é a sua dívida? 85. Não, peraí. 85? Não, não, peraí. Como é? Olha só, vou repetir. Você tem 85. Se você deu R$ 45 à pessoa, você ficou devendo quanto? 40. Então, o grande erro é que as pessoas pensam que os juros eles serão cobrados, exigidos sobre os R$ 85. Não. Os juros eles serão cobrados sobre o capital. E nesse caso, o capital sempre, sempre, sempre será o valor à vista menos a entrada. Então é muito importante isso. Por exemplo, se você vai financiar um carro, quanto maior a entrada que você der, menor o valor a ser financiado. Por isso, menor a prestação. Então, por isso que eles ficam, não, pai, não dê 20 mil não, para que tudo isso? Guarde, meu filho, dê só 2. E aí a sua prestação, ó, vai lá para cima. Porque quanto menor a entrada, maior o valor financiado. Então, por favor, anotem essa dica especial. O capital é igual, o capital é igual o valor à vista menos a entrada. O valor à vista menos a entrada. Ponto. Por quê? Porque é esse valor, porque eu só cobro juros pela quantia utilizada. E na hora que eu dou entrada, eu estou reduzindo meu saldo devedor. Então põe na telinha aí. Então, na verdade, nós temos 85 de valor à vista. São duas parcelas de 45. Então vamos aqui na relação. O nosso capital é o valor à vista menos a entrada. Então, o nosso capital, a quantia que eu tomei emprestada, foi de 40 o quê? Reais. Agora, o que que nós temos na nossa história aí? Um pagamento daqui a um mês de R$ 45. Ou seja, 45 menos 40, eu tive um rendimento de R$ 5. E esses R$ 5 que eu paguei de juros, ele foi calculado sobre os 40. E aí, esse pagamento foi feito daqui a um mês. Então está aí todas as informações que nós precisamos. Capital é igual a 40, rendimento de 5 e tempo de um mês. E aí nós podemos agora encontrar a nossa taxa mensal. Então, por favor, aceite essa relação. A taxa de juros da relação será cobrada sobre o capital. Isso eu sei. Mas quem é o capital? É o valor à vista menos a entrada. Então aí, ó, vamos lá? J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. O rendimento é de 5, capital de 40, a taxa de 1, o tempo, a taxa que eu quero descobrir, desculpa, o tempo que é de 1 sobre 100. Vamos cortar o zerinho. Então fazendo aqui a proporção, ó, 4i é igual a 50. E é igual a 50 dividido por 4. Dividir por 2 vai dar 25 sobre 2. Ou seja,
12,5% ao mês. Esse é o percentual a ser pago mensalmente, 12,5%. Então, com esse processo, e essa questão é clássica de concurso, sempre cai, não tem como você se perder na história. É só você lembrar, o capital é o valor à vista menos a entrada. O montante será a prestação, que aí ele vai informar se daqui a 30 dias, um ano, enfim. O tempo é o período da parcela até a outra prestação, e aí jogar na formulazinha que nós já conhecemos. E aí encontramos, você dá aquela paradinha você, pronto para copiar, encontramos a nossa taxa mensal solicitada. Põe na telinha. Então a nossa resposta é a alternativa de letra E ou letra E, 12,5%. Então não saia daí, porque nós temos mais 4 questõezinhas aí, ou 3 se não me engano, para terminarmos o nosso momento de hoje. Então vamos para o nosso último bloco. Te espero lá.